em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Amém? Quero convidar você que está em pé a procurar aí na sua Bíblia comigo, Zacarias, capítulo 4. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Zacarias está depois de Jonas, Abacuque, isso, Ageu, depois Zacarias. É um pouquinho antes do livro de Mateus. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Zacarias no capítulo 4, o versículo é o 10. Diz a palavra do Senhor: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Algumas versões vão dizer assim: não despreze os pequenos começos, não despreze os começos humildes, não desprezemos os pequenos começos em todas as áreas das nossas vidas. Então eu convido você a colocar a mão no seu coração. Nós louvamos, oramos, já estamos em paz para receber a palavra do Senhor. Nesta noite, Paizinho querido, nós oramos a Ti mais uma vez, porque nós aprendemos que quem ora vence, e nós estamos aqui orando para buscar a nossa vitória. São tantos os nossos pedidos, são tantas as coisas que nós queremos colocar em lista para o Senhor, mas nesta noite nós queremos agradecer. Agradecer porque o Senhor nos ensina a oportunidade de enxergar os pequenos começos da nossa vida. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra possa produzir efeito lá do lado de fora da porta. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. E nós já Te agradecemos. Certo que o Senhor está aqui, que o Espírito Santo do Senhor está aqui. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o Senhor, pode tomar o teu assento nessa noite. Sabe que outro dia eu escutei uma pregação acontecendo lá e a pessoa que estava pregando disse assim: bah, mas dormiram enquanto eu pregava. E aí a pessoa ficou triste. Só que quando a gente tem um olho bom, a gente vai enxergar isso uma alegria, sabe por quê? Porque nós vivemos um mundo bem atribulado. Tá todo mundo correndo. Tá quase no final do ano e tá todo mundo a 1000 já. Então, se você sentir vontade de dormir enquanto eu estiver aqui ministrando, durma, porque eu vou entender que você está em paz. E você veio aqui para buscar a paz do Senhor. Amém? Então, se você dormir, eu vou ficar feliz, porque você vai estar em paz. Amém? A palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Naquela ocasião, o que acontecia? Muitas vezes, nós olhamos o grande, o pronto. Nós olhamos a vida do irmão que prosperou e já está lá no ápice do seu resultado. Ele já está grande. Olhamos a casa grande, olhamos o prédio grande, olhamos a conta grande no banco e nos admiramos, porque o que é grande é admirável. O que é grande salta nos nossos olhos. E então, tudo aquilo que é grande nos fascina.
As obras grandiosas de Deus, elas nem sempre começaram grandes, do tamanho que nós vemos. Nenhum prédio começou grande. Nenhuma árvore começou pronta, grande, linda, produzindo sombra. Antes ela foi semente. O prédio, antes dele estar erguido, alto e lindo, produzindo uma vista linda, que muitos lugares onde tem os prédios mais altos, inclusive se paga para ir lá em cima ver a vista do alto. Não começou grande, tinha um alicerce, tinha uma base, que era pequena. Nenhum de nós, seres humanos, já chegamos na forma que nós estamos aqui hoje. Um dia nós fomos um embrião, um dia nós não sabíamos caminhar, nós precisamos de ajuda, nós não sabíamos falar e aprendemos a falar. Então, naquela ocasião, Zorobabel estava construindo como uma casa. E o povo estava enxergando só os alicerces. Mas Deus, ele via o edifício pronto. Ele olhava aquilo terminado. E por isso ele dizia assim: eles se alegrarão quando virem o que eu estou vendo. Eu e você hoje talvez possamos ter muitas dúvidas acerca de nós mesmos, daquilo que nós estamos fazendo. Mas Deus me chamou para quê? O que eu posso fazer? Onde que eu posso contribuir? O que eu vou ser quando eu crescer? Mas Deus, quando Ele nos olhou, quando Ele nos fez, quando Ele nos criou, Ele já viu o resultado da nossa vida. Ele já sabia tudo o que ia acontecer e Ele contemplava o resultado. Então não desiste agora. Não para agora. Não tenha vergonha de seguir aquilo que o dia Deus já te falou. Não desista. Deus tem algo preparado e o pastor disse que o que Ele vê são mais altos, os planos são maiores do que os nossos olhos podem enxergar. Deus está vendo lá na frente. Que nós possamos pedir todos os dias para que Deus nos dê olhos espirituais para entender as coisas. Deus, Ele é um grande encorajador nas nossas vidas. Qualquer versículo que você lê aqui, você vai tirar proveito para a tua vida, você vai crescer, vai amadurecer. E hoje nós comentávamos aqui no início que um versículo que nós já lemos trilhões de vezes, aí a gente vem e lê de novo e a gente consegue se emocionar com o que diz. Porque Deus produz uma visão diferente todos os dias. Quanto mais a gente busca Ele, mais intimidade a gente tem, mais visão a gente vai tendo das coisas. E tudo se faz diferente. E a gente sempre vai ter o que aprender. Você pode fazer um cartaz lá na sua casa e colocar o mesmo versículo e todos os dias você lê ele. Todo dia você vai ter um entendimento diferente acerca daquilo que você está lendo. E esse é o nosso Deus. É um Deus que nos encoraja. É um Deus que nos incentiva. É um Deus que nos quer uma grande pessoa. Às vezes a gente se prende a ser um grande pregador, uma grande missionária, tem um grande ministério que apareça, que voe. Mas Deus trabalha para nos fazer uma grande pessoa. Quando a gente deixa Deus trabalhar dentro de nós, e Ele tem liberdade para fazer em nós tudo aquilo que Ele quer, então nós vamos ser uma grande pessoa. E tudo que vier junto com a grandeza é consequência. O que importa é o nosso coração. E nós começamos o mês no círculo de oração e a pastora trouxe para nós sobre Davi, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, 16? Quando Samuel ungiu Davi a rei. E nem a família acreditava em Davi.
Mas, lá no no capítulo 16, no versículo 18, Saul já é rei, né? E ele vai pedir que descubram alguém que toque para ele, para o rei Saul. Então um servo lá vai dizer assim: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso, e também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha que currículo foi apresentado para o rei Saul acerca de Davi, o Davizinho. O Davizinho pequenininho que a gente brinca com as crianças de atirar pedra no gigante. É o Davizinho. O Davizinho recebeu uma lista de qualidades. Só que aonde que ele estava? Lá no campo, pastoreando. Quem que estava vendo Davi lá? Quando ele lutou com o urso? O leão e o urso? Quem que estava vendo? Deus estava vendo. Ninguém mais precisava ver a não ser Deus. E quando quando Samuel saiu para ir à casa de Jessé, e ele viu todos os irmãos que eram de porte maior, que eram mais fortes, valentes, que poderiam ter cara de rei, Deus ia dizendo: não, esse não é esse. Porque não é os olhos que o homem vê, mas é o coração que o Senhor vê. E então, Davizinho, o pequenininho Davizinho, ele sabe tocar harpa, ele é corajoso, ele é pronto para ir para a guerra se preciso for, ele tem bom senso, ele sabe pensar, ele tem boa aparência, e o mais importante, o Senhor está com ele. Aí, pode ser que você veja comigo uma folha de qualidades e defeitos. Essas são as qualidades de Davi. E eu quero perguntar para ti, assim como eu pergunto para mim: que qualidades nós temos? Que qualidades você pode pôr do teu currículo nessa folha? Porque é mais fácil na nossa vida a gente enxergar os defeitos. Ah, mas o Davizinho é pastor de ovelhas. O Davizinho é baixinho, ele é ruivo. E aí, às vezes, nós pecamos porque nós enxergamos primeiro os nossos defeitos. Primeiro os nossos erros. Primeiro as coisas que nós não conseguimos ainda evoluir. E aí, nós não conseguimos fazer o nosso melhor porque nós estamos focados nos nossos defeitos. E a palavra hoje, ela diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Os pequenos começos, eles são sempre mais difíceis, mas eles precisam de um primeiro passo. Quando eu dou esse primeiro passo, então eu abro portas, eu mudo a história. É difícil. Esse primeiro passo, ele é bem doído. Ele é bem doído, mas é aquele que nos tira da zona de conforto. É aquele que nos vai colocar na pista de decolagem. Assim como faz um avião, ele vai para a pista quando ele está pronto para voar. Mas antes dele voar, é todo feito um reparo. É revisado várias coisas, porque nada pode dar errado. E então, no tempo certo, ele voa. Assim é na nossa vida. Nós temos que dar o primeiro passo que nos tira da zona de conforto. Aquele que diz: hoje eu não vou na igreja porque eu estou com frio, estou com calor. Ah, e hoje deu tudo errado, então eu também não vou agradecer a Deus porque eu estou brabo hoje. Estou incomodado. Mas é nessas horas que a gente precisa ter o bom senso de Davi e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. E no tempo certo, a gente vai voar.
é no tempo de Deus. Acontece que no meio desse percurso, nós vamos deixando algumas coisas de lado. E então, a tendência humana é reclamar, é ser ingrato muitas vezes. A gente não consegue ter o olho bom em cima de cada situação que está acontecendo. Mas se a gente parar um pouquinho e olhar à nossa volta, a gente consegue agradecer, não consegue? Consegue agradecer quantas coisas que acontecem no nosso dia nós podemos agradecer. Você comeu hoje? Você tomou água hoje? Você se vestiu hoje? Tomou banho? Teve um banheiro para você ir hoje? Glória a Deus. Pequenas coisas. É mais fácil voltar o olho para o problema do que para a coisa boa. Por quê? Por que é mais fácil reclamar que Davi era pequeno, que era ruivo, que era pastor de ovelhas, enquanto os outros eram grandão lá e podiam ser escolhidos eles? Porque nós não vemos o que o Senhor vê. O que o Senhor vê é lá na frente. E Ele enxerga a construção pronta. Ele não enxerga ela em andamento. Ele não vê em nós as nossas falhas. Ele vê as correções na nossa vida. Mas Ele é tão bom que todo dia Ele nos mostra. E se a gente errar, a gente fica incomodado. Enquanto a gente não ora, não pede perdão, a gente não fica em paz. Nós temos que aprender a entregar nas mãos do Senhor tudo, até os parentes de Golias. O medo, que é um gigante muitas vezes, os traumas que nós temos lá dentro, que a gente às vezes nem sabe, mas está lá dentro guardado e é um gigante. Às vezes a gente tem um gigante que nos traz dores do passado, coisas que ficaram mal resolvidas, são gigantes. Mas Davizinho, pequenininho, foi lá. 3 pedrinhas, né? 5 pedrinhas. Uma ele acertou. Pronto. Foi o que bastou. O que ele teve? Ele ficou olhando para os defeitos dele? Não. Ele se concentrou naquilo que ele queria que acontecesse na vida dele. O alvo era derrotar o gigante. E ele derrotou o gigante. Então eu te convido nessa noite a ficar em pé. Porque tem gigante que precisa cair. E talvez o primeiro passo para que esse gigante caia seja você ser grato a Deus hoje, porque você está em pé, porque você está vivo, porque você está aqui glorificando a Deus, porque a palavra do Senhor está chegando no seu coração, porque a palavra está produzindo frutos que hoje você não enxerga, mas quanta sementinha tem aí dentro plantada. Quanto alicerce tem aí dentro que vai virar um edifício grande, alto e bonito. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Fica na presença do Senhor. Não desiste, não deixa de estar na presença do Senhor. A partir de hoje, eu convido você para que nós possamos ser mais como Davi. Então, se você quiser e sentir no teu coração, erguer a tua mão, vir até aqui no altar, determinando que tem gigante que vai cair, que tem situação que vai ser derrubada, porque nós sabemos e nós louvamos que não tem ferrolho, nada para Deus é impossível, não tem portas que se fechem na presença do Senhor. Então venha, num ato profético, a pastora abriu o culto falando em ser boca profética, em falar coisas boas, em ser grato. Você pode ser grato pela tua vida, pela tua família, por tudo que Deus já fez na tua vida, por tudo que Ele ainda vai fazer, porque Ele está fazendo hoje, e mais ainda, por aquilo que Ele é, de onde Ele tirou, da onde que você saiu, que condição você estava quando Ele pegou na tua mão e disse: vamos que eu te ajudo.
venha para frente. Tome posse da palavra do Senhor. E louvando ao nosso Deus, nós vamos